Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a participação de todos em mais uma live aqui direto com o Chico Kleber. Chico Kleber fala da cidade de Taubaté, aqui em São Paulo. Boa noite, Chico Kleber. Boa noite, professora Rosânia. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez. E eu estou muito feliz por estar aqui, batendo esse papo sobre cultura chinesa, sobre Kung Fu, sobre a vida, né? Ainda mais nesse período tão delicado. Exatamente. O Chico Kleber é uma figura bem carimbada aí nas redes sociais, né? Bastante conhecida por todos. Mas é possível que tenha alguém que ainda não sabe quem é o Chico Kleber. Então, quem é o Chico Kleber? Por favor, apresente esse Chico Kleber. Bom, formalmente me apresentando, meu nome é Kleber Florencio Lucena de Souza, mais fácil, Kleber Souza. Sou um brasileiro com características chinesas e sou um chinês com cara de estrangeiro. Na minha família, só eu vim com esse defeito. Meu pai é paraibano, minha mãe é paulista. Então eu sou brasileiro puro. Desde pequeno eu gosto de artes marciais, aprecio a cultura chinesa, provavelmente por influência de filmes e desenhos da época. E aí eu peguei esse amor à arte. E também porque a vida não foi fácil. Eu Sim. não nasci bom em nada. E nesse desejo de querer ser bom em alguma coisa, querer ser um herói de alguma coisa, eu me encontrei nas artes marciais uma forma de realizar todos os meus desejos e superar todas as minhas dificuldades. Pois cada vez que eu aprendia algo novo ou eu superava algo novo na arte marcial, eu ia progredindo na minha vida também profissional e na minha vida estudantil da época. É isso. Sou simples, um simples brasileiro. É interessante você falar sobre essa questão de não ser bom em tudo, né? Porque muitas vezes quem já viu você atuando como atleta ou até mesmo como professor sabe que você é muito bom naquilo que você faz, né? E aí as pessoas têm a impressão de que, uau, ele já nasceu sabendo tudo. Oh, É interessante você falar sobre isso, sim. Né? Que você aprende. Né? Com o tempo a gente vai aprendendo tudo. sim. Muito, muito obrigada. Eu não fui sempre assim, não. Eu tive as minhas dificuldades, até hoje eu tenho as minhas fraquezas, né? Acho que todo mundo tem. Já superei, Claro. assim, muitas, mas a vida vai pregando, assim, um monte de obstáculos, assim. Eu acho que foi por isso que eu fui destacando, porque eu fui no modo manual tentando superar essas dificuldades aí. A minha família, por exemplo, o meu pai, ele era cabo do exército, então Certo? ele nunca assim me ofereceu assim muitas facilidades assim, além de comida, roupa e casa, nunca ofereceu mais Era bem facilidade que isso. dura. Então ele é sempre bem exigente, né? Então a gente nunca assim foi bom o suficiente. Sempre dava para melhorar um pouquinho, né? E o Kung Fu ensina isso, né? O Kung Fu Sim, ensina claro. que a gente pode ser melhor. Já tá bom, mas pode ser melhor. Sim, Já tá bom, mas com pode ser melhor. certeza. É. Então, Chifu, então, conta pra gente aí como começou essa história nas artes marciais chinesas, quando foi que surgiu esse interesse pela prática de artes marciais chinesas na sua vida? É, é difícil dizer uma coisa que a gente acaba vivendo todos os dias, né? Aí você fica pensando lá na origem, né, de como tudo começou. Diz Sim. a lenda, isso daí é uma brincadeira, mas diz a lenda que quando eu nasci e o médico foi para dar aquele tapinha, né, para fazer o bebê chorar, eu demorei para chorar. E aí quando eu descobri, o médico estava batendo e eu estava defendendo todas. Aí, foi, Boa. aí, aí depois que eu fui chorar, ele acertou. Brincadeira à parte, foi assim,
depois dos 10 anos, assim, 9 para 10 anos, assim, eu acho que naquelas séries de Jiraiya, Jaspion, assim, aí acho que já surgiu um interesse, assim, pelas artes marciais. Eu comecei a me interessar mais nessa época, volta dos 9, 10 anos. Foi algo que você, que hoje, de repente, talvez para alguns pode ser até considerar tardio, né? Porque algumas escolas hoje pegam crianças até 5 anos. Depois a gente vai conversar um pouco sobre a questão dos treinamentos na China, né? Que a gente, pelo que a gente vê, é bem diferente, né? E as crianças lá começam a praticar muito cedo, né? Sim, começam a praticar cedo. As crianças elas já têm isso como parte do currículo escolar, então é muito comum em comerciais, em programas de TV, falar sobre Kung Fu, fazer um exercício relacionado a Kung Fu. Isso faz parte realmente da história e da cultura chinesa. Legal, muito bom. Eu queria aí agradecer a participação de todos que estão aqui junto com a gente. Está aqui presente o mestre Jorge, lá do Chile. Também está aqui acompanhando a nossa aula, desculpa, a nossa live. Aqui, acabei de terminar uma aula agora, gente. A gente terminou uma aula e eu também. Ai, ai. Está acompanhando a gente aqui também o Tipo César, muito obrigado, Tipo César, esteve conosco aqui na terça-feira passada, né? Tipo Paulo também, a todos, muito obrigada aí pela participação. Boa noite, mais uma vez, boa noite a todos. Seguindo, então, eu sei que você treina Fei Hok Pai, né? Estilo Fei Hok Pai de Kung Fu. Para quem não sabe, existe uma enorme gama de estilos de Kung Fu, e aqui no Brasil o estilo Fei Hok Pai é bastante conhecido, né? Você é praticante de Fei Hok Pai. O que mais você pratica, você ensina, em se tratando de artes marciais chinesas? Bom, antes de responder, mais uma vez, boa noite a todos. Né? Tem gente que está chegando agora aí também. Obrigado por dedicar esse tempinho aqui para acompanhar a gente na nossa live. Esteja à vontade a perguntas, tá? Sim, o estilo que eu adotei, né, para trabalhar como raiz é o estilo Fei Hok Pai, o estilo do grão-mestre Xiu Ping Lok. Né? Sim. Mas, em paralelo a isso, eu gosto muito de arte marcial em geral. E eu cresci, assim, com nós, né? Vocês e muitos aqui, a gente cresceu com uma mistura de tradicional com moderno e Bruce Lee, né? E aí depois Jet Li e Jackie Chan. Então a gente cresceu com uma coisa desse tipo. E bem nessa época que eu treinava já Kung Fu, né? A gente ouvia falar de o verdadeiro artista marcial, sem os limites. Então eu gosto muito de estudar sobre outras artes marciais também, mas isso é um estudo pessoal. Hoje Sim. eu ensino o Fei Hok Pai como estilo de Kung Fu. Eu ensino também exercícios de Wing Chun, que eu aprendi aqui, com colegas, com outros professores, com alguns treinos na China. Eu Sim. ensino e treino também Tai Chi. Eu treino também Shuai Jiao, eu treino também o Shu moderno, eu treino também Dança do Leão, eu treino também... que mais? Acho que tá bom. É isso. Sandá também, que eu gosto muito. Uma coisa, eu gostei do Kung Fu, eu entrei no Kung Fu por causa do Sandá, por causa da luta. Conta aí pra gente. Isso aqui é novidade, hein? Porque isso pouca gente sabe. Só quem conviveu comigo... Aproveitando a pergunta do Lao Xi, do Gela, ele pergunta com quantos anos e onde você começou a praticar Kung Fu? Eu comecei a praticar... Eu acredito que ele não estava no início, né? Da nosso bate-papo aqui. Então, vamos lá. Muito bem. Eu comecei a me interessar por Kung Fu desde os 9, 10 anos. Eu acho que por aí. Desde pequenininho, né? Mas, assim, efetivamente, falar, olha, é isso aqui que eu quero, né? Isso aqui que
que eu gosto. E com 13 anos, eu comecei a praticar. Um dia eu estava sentado na sala de casa e estava passando um filme do Bruce Lee, a propósito. E aí, depois que assisti o filme, eu pensei assim, poxa, se eu começar a treinar hoje e todo dia, eu acho que daqui a um ano, eu acho que eu vou estar igual ele. E aí, naquele dia, eu comecei a treinar soco, chute em casa, assim, coisa de moleque, coisa de menino, com 13 anos, né? Então, eu comecei a fazer isso daí como realmente uma disciplina minha, assim. E realmente, depois de um ano, eu com 13 anos de idade, começou a nascer uns musculinhos assim no braço. E aí eu percebi que eu estava ficando cada vez melhor. Foi assim o meu início. Com 13 anos de idade eu comecei a praticar. E depois disso, eu entrei em algumas escolas de contato total. Na época, que é o que tinha no momento perto da minha casa, e também porque eu estava apanhando muito na escola, então eu precisava... Era muito comum, né? Antigamente tinha muito contato total, kickboxing, tinha muita Isso, kickboxing, sim. E o rapaz que batia em mim, o rapaz que me ajudou na minha evolução, vamos chamar assim, né? A pessoa que me ajudou na minha evolução, ele treinava nessa academia que era perto de casa. E eu fui para treinar lá, porque eu queria ir lá, para o professor colocar a gente para lutar, e aí a gente fazer realmente uma luta. Mas depois que eu entrei lá para começar, ele saiu. E aí essa luta não aconteceu. E eu continuei. Desculpa, é interessante você falar sobre essa questão de você ter iniciado pela luta, porque geralmente é o contrário, né? Normalmente o pessoal começa no Kung Fu, ou normalmente quando já se gosta muito, já se conhece alguma coisa de luta, aí você vai especificamente para o Sandá, né? Mas normalmente as pessoas vão para o Kung Fu e depois acaba migrando, vai para interno. É porque hoje as informações estão mais rápidas, né? Sim, claro. Antigamente, a gente enxergava a arte marcial não como uma filosofia que você pode melhorar profissionalmente na sua relação familiar. Antes, a arte marcial era luta. Então, você tinha que entrar para você aprender a lutar. Simples assim. Verdade, né? verdade. Então, quando eu comecei, foi nesse intuito, foi nesse propósito também, de começar e aprender a lutar. E tem uma coisa interessante que... Sim. Como assim, eu gosto disso, vivo isso, eu sempre assim fui muito precoce no que eu assim aprendia. Então, nos treinos que eu fazia na minha casa lá, nos meus 13 anos lá, em meados dos 13 anos que eu comecei, eu aprendi a chutar, eu aprendi a dar soco, eu aprendi a fazer uns saltos que eu via nos filmes, eu aprendia a saltos não, que eu não sabia, eu nunca fui bom nisso, de salto, nunca fui flexível, não tinha nada disso. O que eu sabia era chutar bem e socar bem. E as pessoas me perguntavam, mas você, que você treina? Você treina Kung Fu? Eu falo, sim, eu treino Kung Fu, mas eu nunca tinha entrado em nenhuma academia ainda. Por isso que eu tinha que entrar. Sim. Legal. E o idioma chinês, assim, para quem conhece, você sabe que você é aí um especialista no idioma chinês, né? Como foi? Como surgiu o idioma chinês na sua vida? Ele esteve sempre atrelado à prática do Kung Fu? Conta pra gente aí. Que você é especialista em mandarim, mais especificamente, né? Sim. Acabei me aprofundando no mandarim. A gente que treina Kung Fu, a gente tem sempre um certo interesse na cultura chinesa. Isso inclui comida, inclui língua, ideograma e essas coisas, né? E eu não era diferente, eu apreciava também. Eu vou resumir um pouquinho aqui essa história do mandarim, porque é uma história um pouco longa, assim. Mas eu trabalhava numa loja e eu já tinha um interesse, né? Eu já treinava Kung Fu, que eu comecei no Kung Fu primeiro. E entrou uma senhora para querer comprar travesseiro nessa loja. E ninguém quis atender ela. Todo mundo saiu correndo porque ela não falava português. E aí sobrou para mim, porque
porque eu me senti tocado, porque eu tinha que atender, já que eu trabalhava na loja, eu fiz esse esforço. E assim, eu assim, me apaixonei pelo jeitinho da senhora, e sempre que ela ia nessa loja, eu atendia, porque eu conseguia entendê-la. Só que Mesmo passou. que ela não falasse. Mesmo que ela não falasse, era por mímica, eu era bem assim criativo, então eu trazia já um papel, já trazia uma caneta para ela desenhar o que ela quer, eu já procurava, é isso aqui? E aí já pagava e já ia embora. Que Mas aí legal. a gente, assim, como era uma loja assim, de R$ 1,99, e na loja de R$ 1,99 na época, as pessoas exigiam 1 centavo. Assim, Ah, sim, com era certeza. um advogado, mas eu vou sair daqui com o meu 1 centavo. Assim. Então era comum a gente sair para trocar dinheiro. Então nessas Uhum. saídas que eu dei, eu vi ela na rua. Quando eu vi ela na rua, eu falei com ela. E eu acho que ela ficou tão feliz que eu falei com ela na rua, que a gente depois acabou ficando muito amigos. E a partir daí, então, eu frequentava a casa dela, ela frequentava a minha, e a gente Uhum. conversava por horas, assim, eu sem entender nada. E aí, Interessante. eu realmente não estou exagerando, não. Horas ouvindo, sem entender nada. É uma. Sim, sim. E aí veio aquele pensamento que veio quando eu comecei na arte marcial. Ué, e se eu começasse a aprender uma palavrinha por dia? Talvez, né? Porque ela é uma senhora, é mais difícil de aprender português, mas se eu pegar uma palavrinha por dia, talvez eu entenda ela um pouquinho mais. Mas eu nunca Sim. imaginei que eu ia começar a falar chinês, nada. Foi assim um acidente de percurso. Eu só tinha curiosidade e aí eu fui. E a Ah, necessidade depois disso, né? Eu comecei a ensinar alguns alunos da, da academia de Kung Fu e a necessidade foi me trazendo mais responsabilidade, porque aí claro. o mandarim foi se abrindo cada vez mais, muitas empresas vieram para o Brasil, muitas pessoas vieram fazer negócio no Brasil e sempre me chamavam. E eu nunca ia porque eu não tinha aquela confiança ainda. Até que um belo dia eu fui. E Sim. depois dessa primeira vez que eu fui, eu passei a investir mais no chinês através de cursos, através de testes, e aí Legal. realmente foi se profissionalizando aí esse trabalho. Legal. A pergunta clássica, né? Quanto tempo você levou para falar fluente? Desde quando eu comecei a falar assim, eu vou estudar chinês, de 8 meses eu estava batendo um papo em chinês. Oito Sem, meses. sem o professor, sem aulas particulares, observando as pessoas falarem e anotando. Observando e anotando e decorando. Observando, anotando e decorando. E eu só comecei a falar porque um amigo meu, cuja esposa era professora de inglês, então já tinha uma certa experiência com idiomas, né? Ele falou Sim. assim para mim, num jantar, tinha assim vários chineses na mesa, ele sentado do meu lado, e ele falou: Kleber, eu vejo você aí estudando chinês, vejo você anotando aí essas coisas aí, só que eu nunca vi você falando chinês. A minha esposa, ela é professora de inglês e a gente sabe que para aprender um idioma, a gente usando é melhor. Você poderia falar, tem um monte de chinês aqui, você poderia falar. E naquela noite, eu abri a boca para falar chinês. Aí ele falou assim: o que é isso daqui? Eu falei: é prato. Falei em chinês. Panzi. E isso daqui? Isso aqui é uma maçã. Pinko em chinês. E na nossa frente, tinha um amigo meu que era chinês. Ele cuspiu a comida para fora assim de susto. Você está falando chinês? Você entende Como chinês? E aí ele chamou todo mundo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele fala assim? chinês, ele fala chinês. E foi uma festa enorme. Aí dali eu comecei a falar assim, chinês. Abri a boca. Uau, Foi muito muito, interessante. É. muito bom. Aliás, quem falou isso daqui, ele não vai estar assistindo agora, eu acho que não, porque ele não é do meio da arte marcial, mas se tiver, o nome dele é Silvio. É um grande amigo meu. Um abraço, Silvio. Você não vai ver esse vídeo, mas eu vou mostrar o link desse vídeo para você assistir e falar que você me ajudou bastante. Que bom, muito bom. É,
continuando aqui, a título de curiosidade, é uma curiosidade minha mesmo. Hum, Já que a gente está falando em chinês, para quem não sabe o nome da sua escola, eu não sei como a pronúncia. Shui Xiao? Como se Shui pronuncia? Xiao. O que Shui significa? Shui Shui Xiao Xiao. significa escola. Ai, puxa, significa. Ó, eu falei que eu não era muito bom já. É tudo pura dedicação, né? Eu não tinha assim muita criatividade. Aliás, nunca tive. Tudo no Kung Fu. E quando eu abri a minha escola, eu falei, olhei para frente da escola, do lugar, né? E eu, do que eu vou chamar isso? Aí não tinha assim um nome. Eu falei, vamos chamar de Kung Fu, escola de Kung Fu. Pronto, porque a gente vai ensinar Kung Fu aqui, escola de Kung Meio Fu, uma escola em chinês, tipo Kung Fu Shui Xiao. Pronto, sim. Kung Fu Shui Xiao, escola de Kung Fu. E quando as pessoas passavam e perguntavam, o que é isso? É de comer? É salgado? É doce? Aí eu tive que acrescentar um nome em cima para identificar que era uma academia. Se tratava de uma academia Kung Fu Shui Xiao com nome. E aí ficou AKX, Academia Kung Fu Ah, Shui Xiao, que é a escola de Kung Fu. Academia Escola de Kung Fu. É um nome sim. assim simples. Eu acho que fica fácil até de decorar, né? Com certeza, com certeza. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo Lucas. Ele quer saber quem foram seus professores do estilo Ferropai. Ó, no estilo Ferropai, eu tinha um ídolo, né, que é o grão-mestre Chu Pinlock, e por eu saber falar mandarim, eu fiz o meu primeiro contato com ele por causa disso, Olha, num campeonato. É, então quando você começou a ter contato com ele, você já falava mandarim. eu já falava, eu já entendia, assim. Não era tão bem assim, mas já conseguia Sim. conversar. Isso. E eu comecei com um professor da minha cidade, que eu não vou citar o nome agora, Ok. porque assim não foi um belo exemplo, né? Mas foi um grande aprendizado. É uma outra Sim, pessoa também que eu quero a gente agradecer aprende muito. com os erros também, né? Acho que principalmente com os erros. Sim, tem um ditado em chinês. Eu vou falar em chinês, depois eu vou falar em português, que eu acho que é legal, até para o pessoal aprender aqui também, que Por é favor. San Ren Xing Biou Wo Shi. San Ren Xing Biou Wo Shi significa assim, quando três pessoas caminham juntas, eu hei de encontrar o meu professor. Porque aquela que faz as coisas boas, que faz o bem, você pode aprender. E daquelas que não faz as coisas tão bem, você pode examinar em você os seus erros, né? As suas falhas. Então, Com os certeza. bons e os maus, vamos dizer, os bons e os não bons professores que eu tive, eu sou grato a todos, porque aquele que não foi tão bom me ajudou a evoluir e a enxergar coisas, De né? uma maneira, né? E aqueles que foram bons, eu tive assim, eu conheci mestres muito bons, que hoje eu acho que eu posso dizer que as coisas boas que eu tenho foi por exemplo deles, né? Ah, Então, eu comecei com esse professor, depois a gente desfez assim, né? Eu saí pela porta da frente, que é importante isso também, né? Ser sim. A porta claro, aberta. você ser claro, né? E eu ia desistir do Kung Fu, isso, mas ninguém sabia também não. Eu ia Ah, desistir do Kung Fu, eu parei, não vou mais para isso. E nisso, o grão-mestre Xiu Pinlock, que, que Deus o tenha, né? Ele uhum. foi em Amém. 2009, ele ficou sabendo que eu tinha parado. E aí ele mandou me chamar. Mandou assim, né? Me ligou e falou. Quem me ligou não foi ele, foi uma pessoa do lado dele e queria falar comigo. Aí eu falei, mas o que será que ele quer? Eu não quero mais. E ele me chamou lá para conversar. E ele Uhum. falou, não, você tem que continuar. E você vai continuar aqui. E aí, depois dessa conversa, foi uma longa conversa, depois dessa conversa, ele passou a ser o meu tutor principal no estilo Ferroc Pai. Uma grande pena que eu não comecei antes com ele,
porque a melhor época dele, eu era ainda muito jovem, mas eu tive a sorte de pegar a época mais experiente dele, onde tinha mais sabedoria, onde Que já bom. tinha apanhado, onde já tinha crescido, onde já tinha passado. Então, eu acho que eu ganhei muito mais coisas com isso. Talvez, de repente, não seria a mesma coisa se você tivesse começado antes. Eu acho que eu seria mais um apenas, né? Uhum. E aí eu peguei já o bolo assim mais pronto. Então eu aprendi Tai Chi Chuan com o grão-mestre Chu Pinlock. Eu aprendi a enxergar o Kung Fu com outros olhos com o grão-mestre Chu Pinlock. Ele que me deu o início, né? E o professor é assim, ele te ensina a matéria, ele te dá a informação, ele te ensina a técnica, mas a obrigação é do discípulo de desenvolver, Com né? certeza. Ele não vai fazer você ficar bom naquilo, ele vai te passar o conhecimento, vai te passar a técnica. E aí ele passa, o que você faz com aquilo? Se você guardar, aquilo pode estragar. Se você sempre cuidar, aquilo vai ficando cada vez mais brilhante, né? Com certeza. E eu cuidei para que o meu Kung Fu ficasse um pouquinho mais brilhante todo dia, um pouquinho. Muito bom, Não posso Kleber. deixar de citar também, Sim. eu não vou falar o nome também, mas eu quero agradecer também um mestre lá de Santa Catarina. Se ele estiver me vendo aqui, ele vai saber que é ele também, que também eu aprendi bastante coisa com ele também. Eu vou falar assim, é o mestre Eu Jair. sei quem é. Mas pode falar, pode falar. Sim, claro, claro, né? A gente assim não tem tanto contato assim diretamente agora, mas eu sei que ele está fazendo um trabalho lá. Tem o jeito dele também, como é Claro. assim, já há muito tempo já que treina, já tem bastante experiência também. Então tem um jeitinho assim que hoje em dia não funciona, né? A gente tem que se adaptar às atualidades. Mas com Verdade. certeza é um bom exemplo aí também. Eu acho que a gente não pode deixar também de agradecer as pessoas que Com certeza. participaram da nossa evolução, na é verdade? Então, Com eu sou certeza. grato também. Valeu, Kleber. Bom, voltando a falar lá do mandarim, atualmente você tem um curso, né? Onde as pessoas podem estudar online. Sim. Você acredita que é possível aprender mandarim dessa maneira? Ou seja, aprender mandarim online? Já que você falou aí como foi que você aprendeu a toda essa evolução, você acredita que é possível aprender online? E qual é a sua dica aí para quem já está estudando e para aquelas pessoas que virão ainda a estudar aí com você? Muito bem. Só para completar o assunto anterior, que a gente Claro. falou só de ferro-pai, você desculpa até citar, eu Não, fique à tive, vontade. Fique à vontade. eu tive outros mestres também na China, né? Uhum. Então, eu posso deixar de agradecer eles que me deu uma outra visão. Não sei se a gente vai chegar nesse assunto de treinamento na China, Sim. mas eu tive assim, eu posso dizer assim, eu tive os melhores mestres do mundo, assim. Então, essa é uma outra sorte, né? A sorte vem para você, e se você sabe aproveitar, claro, você tira benefício disso. Se você não sabe aproveitar, a sorte vem, mas ela também vai, né? Então, agradecer realmente a todos os mestres que participou aqui da minha vida de Kung Fu, de arte marcial. Agora vamos falar de mandarim, né? Será que é possível aprender mandarim por vídeo? Ou é possível? É isso, né? Essa é a pergunta? Exatamente. Eu vou falar diretamente que sim, né? Qual o porquê que é possível assim? É uma crença? É você que acha? Não, é possível porque já tenho alunos que já estão aprendendo mandarim dessa forma e tem muitos aí do ramo de Kung Fu que já está usufruindo disso também, né? Tem alguns professores, tem alguns alunos, tem alguns mestres de Kung Fu que estão estudando mandarim comigo e que estão saindo assim, estão adorando e estão aprendendo. Tem alguns mestres aqui, algum professor, ele é professor, que recentemente veio um técnico de Kung Fu da China e se hospedou aqui no Brasil, na casa dele. E ele Olha,
os conhecimentos que ele tem de mandarim, que aprendeu no e conversou com ele pelo menos umas 2 noites assim, no cair da madrugada, falando em chinês. Perfeito. E hoje ele está reforçando aqui comigo. Eu tenho um orgulho danado, porque ele aprende muito bem, não só ele, como todos os outros também, que entram em contato comigo através das redes sociais, através de recados no WhatsApp. Isso me incentiva bastante, porque é muito prático a correção. E por falar português, e eu já ter passado também, lembra? Eu não era muito bom, então tinha que errar bastante e estudar. Então, geralmente, quando o aluno que participa do meu curso, ele vem e me faz uma pergunta, antes dele completar a pergunta, eu já estou sabendo a resposta, porque eu já passei. Então, professor, nessa parte aqui que fala assim, eu já sei a resposta. Eu espero ele completar a pergunta, e já respondo, opa, ficou claro. Isso dificilmente consegue também, mas é mais difícil ele conseguir, por exemplo, com uma pessoa nativa, que não tem essa vivência 100% e não viveu a história do Brasil, não viveu o momento, o jeito de explicar, né? Ou a dificuldade que o brasileiro tem de falar o idioma. Já que o chinês... Eu acredito que sejam muitas, né? O chinês é uma língua tonal. Então, você depende dos tons. Explica pra gente o que é uma língua tonal. Uma língua tonal é aquela, assim, que quando você muda o tom de uma sílaba, você muda o significado da palavra. Primeiro, eu quero dizer que o chinês é mais simples do que parece. Mas ele pode ser também mais difícil do que parece. Por que ele é difícil? Porque é chinês. Não é inglês, não é espanhol, é chinês. Então, é coisa da China, é uma coisa muito, muito complicada. Mas ele é muito fácil, porque gramaticalmente é muito simples. Você decorou uma palavra, decorou um verbo e decorou uma pessoa, você faz várias frases com isso. Você não precisa ficar mudando de lugar como no inglês. Você não precisa conjugar os verbos como no português. Você não precisa dizer gênero como tem no inglês, ele, ela, o, a, que é a dor de cabeça do estrangeiro quando vai estudar a língua portuguesa. E no chinês não tem nada disso. É isso, isso, isso. Depois só substitui e coloca outras palavras. E o que é o tom? O tom é a mesma diferença da palavra comprar para vender. Comprar em chinês é mai, terceiro tom. Terceiro tom é assim que fala, mai. E vender é mai. Mas é tudo mai. Mai, qual que é vender, qual que é comprar. É aí a parte que complica. Então, o tom é o que vai dar o significado. Mai para comprar, mai para vender. O mesmo se usa, por exemplo, na palavra muito clássica aí nos exemplos que dão aí para quando vão ensinar o chinês, é a palavra para ma. Ma para mãe, ma para cânhamo ou linho, ma para cavalo, e os praticantes de Kung Fu sabem muito bem conhece bastante, né? Né? Conhece bastante. E ma em quarto tom, que é o verbo xingar. Ma. 4 tons só que tem no mandarim, e todos eles com um significado diferente. Isso é uma língua tonal. Uau! Tivemos agora, pessoal, uma mini aula de chinês. Isso é só para terem uma ideia do que tem lá no curso, né? E como é que a gente faz para se inscrever no curso? Quem quiser participar, fazer o curso com você, como é que faz, Kleber? Esse ano, especificamente, eu estou mudando a plataforma do curso para facilitar justamente isso, porque quando eu lancei o curso, e desde então, eu tinha um site, o aluno entrava no site, ele escolheria a forma de pagamento e se inscrevia no curso e começava o curso dele ali. Aí depois, o site saiu fora do ar, né? Aí eu comecei a atender todos os alunos que já adquiriram o curso, o que eu gosto muito, é um prazer enorme, assim, atender os alunos, e isso é bom até para mim, porque eu pratico também. Com certeza.
E hoje, os alunos, se hoje, agora, nessa live aqui, alguém me mandar um recado e quiser o curso, ele me manda um recado no meu WhatsApp pessoal, ou vai lá na minha página do Facebook, manda um recadinho lá para mim, e eu envio as informações do curso para ele e faço a venda ali para ele, assim, rapidinho, né, hoje. Perfeito. Daqui a alguns dias, esse curso ele vai estar numa nova plataforma. E aí vai entrar naquela facilidade que o aluno vai lá na plataforma, vai entrar, vai colocar ali as informações dele, vai escolher o jeito que quer e vai poder adquirir o curso. Quando estiver pronto, eu já sei qual é. Muito bom, acho que eu já sei qual é. Sabe a plataforma? É. Pode falar aí. Não pode? Não sei se pode aqui. Não, acho que aqui não pode, né? Você vai para o Hotmart? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Já esteve lá. Já esteve lá da primeira vez. Aí saiu do Hotmart, eu fui para uma outra. Eu fui para concorrente. Desculpa aí, viu, Hotmart? Eu fui para concorrente. Aí depois foi bom também. Agora eu estou saindo de novo e estou retornando, tá? Legal. A gente vai experimentando e evoluindo, né? Até mesmo para mudar um pouquinho e ver se melhora alguma coisa também. Melhorar sempre, né? É. Bom, nós temos aqui um comentário do Rodrigo. E o Rodrigo fala. Deixa eu só localizar aqui o comentário do Rodrigo. Sim. O que o Rodrigo fala aqui pra gente? O Rodrigo fala que você está devendo o toque do tambor no próximo campeonato, quando a gente fizer a apresentação. E ele manda um grande abraço para você. Rodrigo, ele também é praticante do estilo Ferrofite. Legal. Então, ele é da família Kung Fu, da mesma família Kung Fu que eu. E nenhum campeonato nosso, que a gente promoveu, um campeonato foi internacional ou foi brasileiro aquele? Acho que foi um campeonato brasileiro. Foi no último que a gente teve, Rosane, foi esse? Foi. Num campeonato no último, o que aconteceu? Todos foram fazer uma apresentação. E o Rodrigo, com o professor dele, foram os primeiros. E o primeiro, eu estava na mesa ali de honra, prestigiando o evento, né? Ali é para eles apresentarem para a gente, né? A gente tem que ter... Claro, com certeza. Só que aí eu percebi que estava assim... Eles apresentaram com uma música, ou no silêncio ou foi numa música. E eu achei que essas apresentações ficariam muito bonitas com o toque do tambor. Então eu levantei e fui lá para tocar o tambor para os praticantes, né, os professores e mestres que fossem apresentar. E eu deixei escapar gente da minha família, sem o toque do tambor. Então, na próxima apresentação, senhor Lucas, fica tranquilo. Você vai apresentar de novo na abertura do campeonato. Eu vou lá e vou tocar o tambor para você apresentar e vai ficar mais bonito do que já é, viu? Muito bom. Tá dado o seu recado, Rodrigo. E o Lao Shidou-Gela, ele pergunta quais as regiões da China que você visitou. E aí você já pode comentar sobre a questão do treinamento lá. Isso. Bom, eu vou ser breve aqui também, porque é bastante coisa que tinha para falar sobre a China, mas eu acho que nessa live não dá para falar tudo. Eu já visitei a parte do sul da China, especificamente em Guangzhou, Foshan, Fujian, Shenzhen, o sul da China. Já visitei o norte da China, onde fica a capital Pequim, Tianjin, para aqueles lados de lá. Eu já visitei a parte central da China, onde fica Xi'an, e eu acho que eu me lembro aqui, acho que é só. Já é bastante coisa já. Com certeza. Lá no sul, vamos falar do norte primeiro, Pequim. Lá é a capital. Então lá é uma cidade, é um lugar, é a capital assim, bastante moderna, tem bastante turista, poucas academias de Kung Fu, bastante gente,
Isso porque se imagina que na China todo mundo pratica Kung Fu, não? E não é assim, pessoal. Na China, não é todo mundo que pratica Kung Fu, porque lá eles não têm tempo, eles dizem assim. E sabe por que que a gente tem essa impressão de que todo mundo pratica Kung Fu? Porque se você falar assim, só aquela cidadezinha que pratica Kung Fu, mas aquela cidadezinha tem milhões de pessoas. A China é enorme, tem muita gente. Então, um pouquinho de gente lá que pratica Kung Fu, para a gente aqui é uma iguaria enorme. É muitos mestres, são muitos estilos, é muita pessoa boa e pessoas que não aparecem na mídia. É só você indo lá para você ver como tem gente assim que inacreditável. Se você pega uma pessoa dessa e consegue colocar ela em qualquer outro país, ele vai ser o grão-mestre dos mestres, mas ele está quietinho lá, às vezes só lavando o prato, às vezes só pescando, só tendo a vidinha dele lá, a honra dele lá, mas tem muita gente boa na China. No sul da China fica a maior nata do Kung Fu, porque lá tem o estilo do tigre, tem o estilo do louva-a-Deus, tem o estilo Wing Chun, lá em Foshan, então muita gente, a nata do Kung Fu, eu acho que para mim está ali no sul da China, mas lá no norte também tem grandes mestres de Kung Fu e de Tai Chi também. Então Legal. foram essas as partes que eu passei pela China e tive o prazer enorme de conhecer. Porque até então, a China para mim era um sonho, é o sonho de qualquer praticante. Eu acredito que de qualquer praticante de Kung Fu ou de artes marciais aí chinesas, né? Esse sonho de conhecer a origem, o berço. Sim, Rosânia, eu vou falar uma coisa para você que só quem estava assim do meu ladinho viu. Teve momento que eu já chorei por nunca ter ido na China. Eu falei, nessa vida, será que eu nunca vou para a China? Que coisa, eu nunca tinha ido assim, e eu fiquei com esse sonho, claro, a gente tem esse sonho. E quando eu fui para lá, eu visitei a muralha, que eu subi na muralha, eu corri a muralha, eu andei na muralha, eu pulei, eu fiz uma forma de Kung Fu, eu cantei, eu fiz uma apresentação de Kung Fu na muralha, que os turistas que passaram assim, pararam, fizeram aquela roda assim, depois bateram palma, pediram mais um, e a gente só estava fazendo um videozinho para guardar de lembrança daquele momento, daquela sensação. Que barato. E eles, assim, vislumbra bastante, assim, quem gosta da cultura. Claro, a gente também, né? Quem vislumbra a pessoa que gosta da cultura do nosso país, né? Então, foram momentos, assim, de privilegiados. Bênção, assim, de Deus, que eu realizei esse meu sonho. E depois que eu fui a primeira vez, aí acabei viciando na ideia. Para você ver, hein? De casa, achou caminho de casa. Eu sempre acreditei que tinha algo especial, assim, naquele lugar. E eu ainda estou descobrindo ainda, estou aprendendo ainda, né? Tem muito tempo para isso. Vamos ver onde é que isso vai dar. Nós temos aqui um comentário do Everton, ele fala, boa noite, acompanho sua trajetória nos últimos anos e sou um grande admirador seu. Vi que você esteve em Taiwan treinando Sai Jiao com um dos grandes mestres da atualidade, o mestre Roger So, né, o grão-mestre. Sim. Como foi essa experiência? Conta aí pra gente. Isso foi uma das experiências maiores que eu tive, também foi uma das experiências... Você mencionou, né, das práticas que você já fez. É verdade, com certeza. É porque o Kung Fu tem muitas modalidades, né? Para quem não conhece, o grão-mestre Roger So é um dos grão-mestres especialistas em Baojing Suaixiao, expert, aluno direto do grão-mestre, do grande grão-mestre Chang Tongshan, ainda vivo. É uma raridade perdida ali em Taiwan. Perdida não, né? Assim, quietinho ali em Taiwan hoje, e que, assim, foi uma grande experiência. Nessa visita, eu fiz 2 visitas lá para ele. Na primeira vez, eu fui com
intérprete, simplesmente para servir como intérprete, né? E nessa época, eu não vou falar aqui os nomes, mas o que acontece é que durante esse período que a gente ficou lá, o grão-mestre, ele está agora hoje talvez com 77 anos, ele estava com 75 anos, e todos os dias ele nos acompanhava até a Universidade de Huaxia para abrir a parte do ginásio e ensinar o Shuaiqiao para a gente. Olha só que bacana. Eu sou assim, eu visto a camisa e entro. Eu já tenho experiência com o Shuaiqiao na minha escola, mas eu nunca tinha treinado com um grão-mestre desse porte. Então, foi a experiência de pegar os conhecimentos dele. Então, o que acontecia? De dia, eu fazia o trabalho de intérprete e deixava o espaço, né, para eles. E na parte da manhã, isso na parte da tarde, desculpa. Da parte da tarde, a gente treinava com o grão-mestre Roger Stoll. E na parte da manhã, eu treinava no parque, em frente à casa do grão-mestre Roger Stoll, bem em frente mesmo. Eu treinava no parque e quando era tarde, ele só corrigia. Eu não treinava à tarde. Eu treinava à noite, enquanto todo mundo estava dormindo, eu treinava. Dava para ouvir os barulhos. Quem dormiu no meu quarto do lado, dava para ouvir os barulhos das faixas, né? Pá, pá, pá. E acordava no outro dia de manhã. Por quê? Porque uma oportunidade como essa, a gente tem que se dedicar. E eu fiquei com muita pena, porque o grão-mestre Roger Stoll, ele é muito dedicado. E tem o olho de águia. Ele enxerga ângulos, ele enxerga técnicas que uma pessoa, um jovem, não entende. Você faz o corpo assim. Eu sou perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de fazer bem, muito bem feito. Eu fazia as posturas de Shuaiqiao até hoje. Ele fala comigo até hoje e me corrige até hoje. A gente fala no Line, eu mando o vídeo para ele e ele me escreve um textão assim falando da técnica. Aí eu corrijo de novo, envio de novo. E ele fala assim, esse ângulo é 45 graus, não pode ser 47, não pode ter que ter o pescoço aqui. Até hoje. Perfeccionista. Eu vou mandar um abraço para ele aqui, pode? Se ele assistir essa live aqui. Roger 师傅，我非常非常感谢你，我非常爱你，非常感谢你教我的技术到今天，我祝你 long life， 我祝你长寿长寿。Eu agradeci ele aqui e desejei para ele longa vida. E na segunda vez que eu fui para Taiwan, foi porque eu fiz uma apresentação aqui no Brasil de Kung Fu para um mestre daqui do Brasil, e ele gostou tanto. E depois da apresentação, eu falei acho que umas 4 frases assim para as pessoas que estavam presentes, e ele queria que eu fosse para Taiwan e fizesse a mesma coisa. Uau. Só que ele falou, o ano que vem, nesse mês, eu vou te levar para Taiwan com tudo pago para você fazer isso daqui lá no meu lugar aqui. E aí eu fui na segunda vez e pude rever e aprender mais um pouquinho. Foi uma experiência assim extraordinária, inacreditável assim, porque eu aprendi o sistema, eu tenho o material e sempre estou estudando e perguntando, porque não dá para aprender tudo. A gente não, nem mandarim, não dá para aprender tudo. Então a gente está sempre aperfeiçoando, né? Então até hoje o grão-mestre, ele com os 77 anos dele, ele mexe lá no celularzinho e ele escreve detalhe por detalhe de cada técnica. E você se comunica mais com ele em chinês? Eu me comunico com ele em chinês. E daí a vantagem de você saber o mandarim. Se eu não soubesse mandarim, isso seria praticamente zero. Seria impossível. Ele fala inglês? Ele fala inglês. Ele fala inglês. E ele consegue explicar a técnica em inglês. Quando você veste qualquer idioma, né, você não pega a essência do que está sendo dito, não é verdade? Sim, você acaba perdendo. Você perde, né, na transição de um idioma para outro.
você acaba perdendo alguma coisa, né? É, eu quando vou me comunicar, eu prefiro me comunicar em mandarim justamente por causa disso, para poder pegar toda a essência daquela parte. Porque tem técnica, Rosane, que você lê, relê, lê de novo e você não capta, você treina. Daqui uma semana, você lê de novo, nossa, era isso. Era Não isso que ele entende quis de outra dizer. maneira. Agora eu entendi, mas está tudo ali registrado, está tudo ali anotado para você ter um guia depois para você estudar, não é verdade? E a minha Claro. admiração é com tanta idade ele ainda se preocupar e se dedicar. Então não tinha como eu não me dedicar a isso também, não tinha como eu não honrar essa. Eu fui graduado lá nessa época. Ele confiou a arte dele a mim e a Claro. honraria é realmente ser um discípulo direto de um grão-mestre tão dedicado, tão rígido ao mesmo tempo. Eu traduzia tudo. Ele xingou, eu traduzia, falou, eu falo tudo, porque é o que é a essência. Ele tem assim Sim. uma essência, assim, me deixou assim muito motivado e comovido também. Então eu fui como intérprete e voltei um especialista em Shuai-Tiao. Legal. Uma excelente experiência. Bom, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar de uma outra especialidade sua, que são os estilos internos, né? Sim, Como diretor de estilos internos da Liga Brasileira de Kung Fu, fala um pouco para a gente sobre os estilos internos. O que caracteriza um estilo interno? bom, Wai-Chia significa estilos externos. Nei-Chia significa estilo interno. Mas eu tenho que decorar essa palavra para mim saber Tai Chi, para saber Kung Fu? Não, não tem que decorar nada disso. Mas para você saber que a essência do Kung Fu, ela está sempre ligada com tudo. Está ligada com Tai Chi, está ligada com Kung Fu moderno, com Kung Fu tradicional, com Shuai Tiao. Você sabe que qualquer forma que você apresentar pro grão-mestre Roger, por exemplo, ele vai enxergar uma técnica ali de projeção. Ele consegue fazer assim, um mapeamento para você. E isso é parente também do Tai Chi. Estilo interno tem a ver com energia, estilo interno tem a ver com respiração, estilo interno tem a ver com movimento. Só o movimento é uma ginástica. Só a respiração é técnica de respiração. E para produzir essa energia, eu pulei que é a intenção. Então, é movimento, respiração e intenção. Aí sim, você vai produzir a energia. Então, isso é chamado de estilo interno. E, geralmente, para você produzir isso, você tem que estar relaxado. E a coisa mais difícil que tem em arte marcial é você relaxar. É por isso que estilo interno acaba sendo até mais difícil do que os estilos externos. E aí, uma outra impressão errônea que as pessoas têm, existem muitos outros estilos, né? Você pode até falar um pouco sobre os outros estilos, porque normalmente as pessoas conhecem o Tai Chi, fala de interno, fala de Tai Chi, né? Mas as pessoas têm essa ideia de que porque é interno é fácil, né? É porque é lento é fácil. Mas daí está o erro. Aí está um grande erro. Eu sempre fui um especialista em Kung Fu. E eu não sabia Tai Chi e não me interessava em Tai Chi porque é lento e porque não me servia para nada. Até que eu tive a minha primeira experiência com Tai Chi. Eu vi que ali tinha um sentido e tinha algo que completava o meu Kung Fu. O que era? Justamente essa energia do estilo interno, essa parte Yin. Se fôssemos separar Yin e Yang, o estilo externo seria Yang. O estilo interno seria o Yin. O que é esse Yin? O que é esse Yang? É o equilíbrio. O artista marcial, ele tem que saber a hora de colocar força, mas ele também tem que saber a hora de colocar suavidade. Não é sempre força. Você não chega numa luta e você sempre ataca, ataca, ataca. Vai ter hora que você vai precisar recuar. Para quê? Para você trazer o seu adversário para sua
para o seu jogo, para você trazer o seu adversário para, como é que fala, para você pegar um animal assim, você arma ajuda aí, Arma. pessoal. Uma armadilha, exatamente. Para você trazer o seu adversário para sua armadilha. Então, esse yin e esse yang de ir e vir do tai chi ajuda-nos no nosso equilíbrio, na nossa coordenação motora e principalmente para você ter a mente centrada. Toda vez que a gente vai participar de uma competição ou para falar em público numa reunião, a gente geralmente fica nervoso. E o que a gente quer? O que a gente almeja? Relaxar. E como que a gente vai relaxar? Quando a gente dominar os nossos nervos, dominar o nosso corpo, respirar e inspirar. Então, isso remete à longa vida, isso remete à calmaria. Então, no Tai Chi, no Paquá, nos estilos internos, o que mais que tem? Eu estou conseguindo lembrar aqui de outros estilos de Tai Chi, Wu, Hao, Chen, né? Estilo Yang. Né? Então, todos esses estilos de Tai Chi, em todas os seus caminhos, o objetivo é você fazer o movimento usando o seu relaxamento, usando da sua calmaria e também usar a força do adversário contra ele mesmo. O que é isso? Usar a força do adversário contra ele mesmo. Tudo isso é pensamento meu, tá? Não é a verdade nua e crua. É só um pouquinho da minha experiência, só para avisar aí os nossos colegas, o pessoal que está assistindo aí. Então, na minha experiência, na pouca experiência que eu tenho, o estilo interno ele vem para completar o estilo externo por causa disso, para te dar condições mentais e condições nervais, assim, né? Para você ter força suficiente para você usar até mesmo a sua força externa. Sim. Filosoficamente, a prática do Tai Chi, ela também vai te ajudar na concentração. Mas o estilo externo também ajuda nisso, tá? Mas o que acontece? Tem pessoas que não têm, assim, uma grande estrutura corporal para estar fazendo certos tipos de exercícios. Então, elas podem encontrar saídas em estilos internos para ela continuar com a prática dela de Kung Fu, porque Tai Chi também é uma das modalidades de Kung Fu. Então, as pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada também, elas poderiam fazer Kung Fu? Com certeza. Tem alguma contraindicação? Depende do seu mestre, depende do seu professor, porque ele vai ser o seu guia para fazer o seu corpo fortalecer e também destruir. E o estilo interno, ele tem menos probabilidade de lesão, porque os movimentos são lentos. E para aquelas pessoas jovens, como você, como eu, que pratica estilo interno, porque a gente não é velhinho, estilo interno ou tai chi é para velhinho, por que a gente pratica? Vocês que não praticam estilo interno, o pessoal que nunca teve essa experiência, é um baita de um exercício para as pernas, para o joelho, para a cintura, porque você fica o tempo todo na posição baixa. E A primeira as ações são feitas de modo muito lento e isso fortalece muito. Sim, é um ótimo exercício isométrico. Você fica assim com a perna fortalecida, é muito forte. Não é de se estranhar que grandes mestres de Tai Chi da atualidade tenham sido desafiados e tenham sido observados por lutadores, por grandes lutadores. Porque o estilo interno, ele te faz enraizar no chão, te faz se descobrir o seu eixo. É por isso que estilo interno tem o Shuai Tiao, estilo interno também tem o Judô, estilo interno tem Aikido, porque tudo que engloba projeção precisa de enraizamento. Tudo que você, por exemplo, eu vou derrubar o meu adversário. Para mim derrubar ele, eu tenho que manter o meu enraizamento no chão e tem que tirar o enraizamento dele, tirar o equilíbrio dele, o ponto de equilíbrio dele. Isso é Tai Chi.
Isso é encontrar o seu ponto de equilíbrio e usar a força do adversário contra ele mesmo. Eu não estou falando de empurrar, eu não estou falando de bater. Estou falando de tirar ele do eixo dele. Às vezes o adversário cai sozinho. Aí a gente chama, é energia, mas isso é pura física. É pura física. A energia tá dentro. Eu ainda não consegui. Se alguém viu e alguém conseguiu derrubar o outro assim na mão, assim, sem tocar nele. Tem aquele vídeo famoso aí no YouTube, né? Então, eu não cheguei nesse nível ainda. Mas se isso existe, realmente eu acho que não nessa proporção. É o que eu acredito. Mas dá sim para você esquentar alguma coisa, dá para você manifestar essa energia, mas não num combate corpo a corpo. A energia, eu acho que ela é usada diferente. É usada para te levantar, te colocar no centro da respiração correta, na velocidade correta e no momento correto. Quando você sabe usar a sua energia para isso, dificilmente um adversário consegue te derrubar, porque você já está bem centrado, né? Então é isso que funciona a energia no Tai Chi, na arte marcial, nos estilos internos. E só o estilo interno é capaz de fortalecer o seu corpo de uma maneira que nenhuma outra atividade consegue. É comum ver praticantes de arte marcial que faz acupuntura, que faz massagem, que faz shiatsu, e essas pessoas, elas gastam muita energia, porque ela doa energia para os seus clientes quando você vai massagear lá, você doa energia. Quando você vai colocar uma agulhinha ali na parte, você aperta e você examina, você doa energia. E como você repõe isso daí? Porque a pessoa fica fraca doando tanta energia assim, ela fica... Então eu aconselho para essas pessoas que são profissionais aí da medicina chinesa a praticar Tai Chi Chuan, porque só ele tem, não só ele, né, mas ele é o maior reprodutor de energia que tem. Sim. Para você gastar. Então ele produz energia, ele acumula mais energia. Agora, ainda como diretor da Liga Brasileira de Kung Fu, Kleber, como que você vê a prática dos estilos internos no Brasil? Os estilos internos aqui, nesses últimos anos, eu acho que evoluiu bastante, principalmente por causa desses intercâmbios. Eu acho que isso abriu a mente, e também por causa da mídia social, que aproximam bastante as pessoas, né? Sim. E aí, quando a gente participa de um evento em que as pessoas se mostram mais, né? A gente faz os encontros, os campeonatos, os workshops, os seminários, é onde a gente vê o resultado de tudo isso. A gente percebe que as pessoas, elas estão com mais informações, elas estão sabendo mais movimentos, elas estão sabendo mais teorias, elas estão sabendo mais técnicas, porém, precisa colocar isso em prática também. Porque todos esses conhecimentos, todas essas teorias, todas essas filosofias que o Tai Chi remonta, eles só são manifestados na prática. Se você não pratica, se você não manifesta isso, não consegue manifestar, porque às vezes a gente sabe, mas é difícil manifestar isso na prática, né? Esse é o objetivo. Nossa, eu vi isso daqui, é muito legal, agora eu vou fazer. E aí, quando você faz, parece que não fica igual. Porque exatamente. O meu tá diferente. Isso daí é você manifestar o seu conhecimento na prática. Como você consegue manifestar isso daí? Estudando, treinando, fazendo esse intercâmbio, participando desses encontros, sabe? O que tá bom já, porque eu acho que já tá melhor do que alguns anos atrás, a prática do Tai Chi no Brasil. E essa pergunta que você me fez é muito interessante, porque recentemente um amigo meu, que é professor sênior da Universidade da China, eu não estou lembrado agora o nome da universidade, me fugiu agora,
Tsinghua, a Universidade de Tsinghua, é uma universidade muito boa da China. Ele estava fazendo uma experiência, estava escrevendo um livro e ele lançou essa pergunta para mim: como que está os estilos internos no Brasil? Qual que é a sua visão sobre os estilos internos no Brasil? Né? Legal. Então, eu acho que está evoluindo bastante, porque cada vez mais pessoas estão aderindo à prática, pessoas jovens, claro. Nesses últimos anos foram implantados impostos de saúde, né, foram colocados, então as pessoas estão aderindo mais às práticas de Patuantim, estilo interno, Lincoln, estilo interno, Tai Chi, estilo interno, ginástica chinesa, estilo interno. Né? Então já estão sendo implantados. Então as pessoas elas estão usufruindo mais isso, não marcialmente, mas também fisioterapicamente, para tratamento tanto da mente como para tratamento de algum enfermo corporal. Então esse é o verdadeiro fundamento do estilo interno. Nós, profissionais da arte marcial, usamos para complementar isso daí, né? Algo que a gente comentou na live passada sobre essa busca, né, do ser humano pelo bem-estar físico, mental, saúde, não só física, mas mental, espiritual, de modo mais amplo, né? Então, a parte, os estilos internos, eles trazem muito isso. Né? E o Chico César, ele tem uma pergunta para você, que ele pergunta qual é o sistema de Tai Chi que você mais gosta. Olha, pergunta difícil essa, não? Pois é. Como é que eu vou dizer? Eu gosto, assim, da prática em si, né? Eu gosto desse momento de prática. O momento da prática, principalmente, eu gosto, eu aprecio bastante e evoluo bastante. Assim, eu gosto do estilo Yang. Por quê? Porque foi o primeiro estilo que eu pratiquei, foi o estilo que eu aprendi com o meu mestre, Sim. né? Então eu acabei pegando um aprecio para isso, um amor para isso. Mas eu adoro praticar também o estilo Chan, que é um estilo diferente do Yang. Que é a característica de um para o outro? O estilo Yang, ele te faz sempre no mesmo ritmo, né? Então é confortável até de você praticar. E o estilo Chan de Tai Chi, muitas vezes ele te puxa, te exige mais base, às vezes até um pouco mais de força, de explosão, né? Porque ele te exige que para que você desenvolva o seu Fatin. Fatin é muito importante em Tai Chi. Fatin é como se fosse uma força explosiva, um chicote. Fatin é quando você sai do relaxamento e você, pá, eu tenho que socar para cá, né, para a câmera pegar melhor, para cá. Então, o chicote tem que vir para cá. É como se fosse um chicote, sair da posição de relaxada, de verdade, não é só mole não, mas relaxada, mais atento. E daqui você, através de respiração, de exercício, você sair essa força não é interna, essa força é manifestada externamente, é chamada de Fatin. Então, o estilo Chan... Essa é a característica mais evidente, né? Desculpa, que essa é a característica mais evidente do estilo Shen. Sim, é uma característica mais exigente. Então, em apresentações, às vezes, dependendo do lugar, eu apresento o estilo Yang, onde tem pessoas mais calmas, algumas senhorinhas. Aí eu apresento Yang. Para não assustar. E é muito bonito, né? Tem a música também, que ajuda bastante a se ambientalizar. E quando a gente está no meio, assim, de pessoas já entendidas, então eles querem ver a sua técnica, eles querem ver a sua expressão. Então o estilo Chan, acho que consegue mostrar mais isso daí, né? Claro. Eu tive a oportunidade de aprender, de treinar, além do meu mestre, claro, o Xu Pinlock, que me ensinou Tai Chi. No primeiro workshop que eu treinei com ele, nós treinamos 9 horas. Começamos de manhã, fomos até a noite. Na verdade, quase 12 horas, ensinando Tai Chi, participando e ele ali de pé. As minhas costas, a minha lombar, para quem não está acostumado a treinar Tai Chi, você sente ali as pernas,
Às vezes o joelho e a lombar queima muito. Então, naquela noite, estava queimando muito, mas eu não poderia perder aquela chance de estar aprendendo ali. Foi assim o ponto. Mas eu tive muito bons mestres, como Lita Yin. Tive o prazer de encontrar com ele em Guangzhou, na época que eu estava treinando em um dos templos de Shaolin. Ele apareceu lá no meio do templo, no meio do treino, para fazer uma visita. E eu tirei uma foto com ele naquele dia. Tirei uma foto e era o ídolo, né, do Tai Chi e tal, e grão-mestre. E ali eu tive a oportunidade de tirar. E depois eu tive a chance de ir para Pequim. E lá, sim, a gente teve um encontro mais formal. E aí eu tive, assim, algumas lições. E logo depois disso, na Inglaterra, eu encontrei com a filha dele, a mestra Li. É uma mestra muito boa também, expert em Tai Chi, como não poderia deixar de ser, filha do grão-mestre Li Yin. E lá, a gente, além de treinar, a gente também participou de eventos juntos. E na minha primeira competição, que eu participei lá e ganhei, imagina, eu fui lá para a Europa e ganhei uma competição de Tai Chi. Ela colocou a medalha no meu pescoço e depois disso a gente fez outros eventos relacionados à saúde, a Qigong e a Tai Chi também. E eu participei dando apoio lá também. A gente já trabalhou junto e hoje nós somos muito amigos também. Trocamos bastante informação. E a gente está num projeto junto. E esse é o projeto. Eu não sei se é a próxima pergunta que você iria fazer. Já que você mencionou a Inglaterra, aí a gente comentar sobre as suas viagens, como é que você vê a prática, né, dos estilos internos lá fora, por esses lugares por onde você passou. Sim, bastante gente pratica Tai Chi. Bastante mesmo. Para quem não sabe, aqui, Tai Chi Chuan é a arte marcial mais praticada do mundo. Eu acho que isso ainda não mudou. É a mais praticada do mundo. E lá fora, eles conseguem reunir tanta gente praticando, tantos praticantes. Quando eu falo de Tai Chi, eu estou falando assim de estilos internos em geral, tá bom? Então, tem estilo de Tai Chi, como eu já citei aqui, tem Xamaxin. Nós, do estilo Ferropai, praticamos Tai Chi no estilo Ferropai, ele é derivado do também. Então, lá, a prática lá de Tai Chi é como se fosse aqui, como se fosse a prática aqui, porém lá tem escolas de formação em Tai Chi Chuan, como se fosse cursos extracurriculares para qualquer pessoa que queira entrar, mas não no intuito de ser um expert de arte marcial, mas sim para aprender Tai Chi e levar. E outra coisa, agora eu falando ao contrário do que eu falei aqui, especificamente na Europa, tá? Na China, é muita gente que pratica Tai Chi, é o berço. Então, lá eu não vou mencionar essa parte. Mas na Europa, especificamente, eu vi que muitas pessoas procuram o Tai Chi para defesa pessoal. Eles querem treinar Tai Chi para descobrir como que tira o equilíbrio do adversário, como que faz técnicas como Tui Shou, que é o empurrar das mãos, técnica de defesa de Tai Chi, de mãos livres, de queda, de derrubar. Aí que isso linka também um pouco com as técnicas de Tuai Tiao. Eu tive o prazer de lá em Londres, eu não fui não encontrei ele na China e fui encontrar em Londres, o grão-mestre Chen Zitan. Chen Ziqiang. Chen Ziqiang é filho de um dos grandes mestres de Tai Chi de Chanjiakou, na China. E ele é muito famoso, ele ficou famoso não só pelas técnicas de Tai Chi, que ele é um grande mestre, assim, você vê assim nitidamente que é um expert, mas por também ele vencer adversários enormes com técnicas de projeção. Então ele é muito forte. Mas como forte? Mas pratica só Tai Chi? Como é que pode, com um movimento lento, suave, ser forte, conseguir derrubar adversário enorme, lutadores de Westerns? Desafio ele já para derrubar e ele, assim,
derruba como se fosse uma pena. Várias vezes encontrei com ele em Londres, que foi mais perto para mim, e a gente treinou junto assim, né? Ele me ensinou, né? Ele que dava as lições. Eu aprendi assim bastante com ele e pude conhecer um pouquinho mais o estilo Chan. E logo após isso, passado mais um tempo, 2 anos atrás, acho que sim, eu conheci lá também em Edimburgo, ainda lá na Europa, um mestre Yue, que é discípulo do mestre Chan Lei, que é um dos tesouros do Tai Chi mundial também. E aí eu fiz esse contato lá, fizemos uma apresentação lá de Tai Chi. Naquele dia, olha para você ver, eu fiz uma apresentação de estilo Yang num evento de estilo Chan. Imagine a cara do pessoal, todo mundo praticante de estilo Chan Lei ali, e aí eu vou lá e faço uma forma de 16 posturas do estilo Yang, né? Por eu ser um estrangeiro, isso foi visto como um talento, sorte minha de ser estrangeiro. E aí eles pediram, agora faz uma do estilo Chan. Aí foi a hora de eu mostrar realmente o talento, né? E aí eu fiz um exercício do estilo Chan, que é o que combinava mais no evento, e dali nasceu uma grande amizade e mais uma parceria ali. E dali em diante, eu também não passei assim a aprender efetivamente, porque eu já praticava o estilo Chan, mas sim, eu aprendi muita coisa, tanto com o grão-mestre Chan Lei, quanto com o mestre Yue, que ele é professor lá de Edimburgo. Na Edimburgo fica na Escócia, é isso? Isso. É. E hoje eu tenho aqui, olha para você ver que responsabilidade, que carga, hein? Eu faço consultoria, vamos chamar consultoria. Sim. Com a mestra Li, filha do grão-mestre Li Tayin, com o mestre Chan Lei, figura top assim, do Tai Chi Chan, com o mestre Chan Ziqiang, ele é jovem, mas já tem só gente fortíssima do Tai Chi. Quem sou eu perto desse pessoal? Eu sou isso daqui, ó. Não dá para enxergar o que eu sou perto desse pessoal. Bom, nós já extrapolamos um pouco o nosso tempo. Nossa, passou rápido aqui, Rosânia. Muito rápido, muito rápido. E o pessoal está aí ainda, nesse tempo todo aqui? Tá, tem um pessoal ainda aqui nos acompanhando. Que hoje quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta difícil aí? Alguma pergunta? Estou brincando. Pergunta fácil? Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, então, tipo, Kleber, qual o recado que você deixa aí para o pessoal que está nos assistindo e também para aqueles que vão nos assistir depois, porque essa live vai ficar gravada, né? Nossa, então, é mesmo, hein? Vai assistir a gente aí posteriormente. Qual é o seu recado? Bom, gente, é difícil deixar um recado assim, mas diante de tudo que a gente já viu, do que a gente já passou, você que vai assistir essa live, diante de tudo que você já viu, que você já passou na sua vida pessoal, na sua vida profissional, a mensagem que eu vou deixar aqui para você, como praticante, como brasileiro, como ser humano, como amigo e também como figura aqui da mídia social, que seja simples. Nada é tão complicado como parece. Procura o lado simples das coisas, procure achar a oportunidade dentro da dificuldade, mas faça. Levanta daí onde você está, experimenta, faça, porque tem um monte de gente que quer ver você destruído, mas o número de pessoas que quer ver você vencer, que quer ver você bem, que quer ver você lá em cima no topo, é muito mais do que esse pouquinho que quer ver você destruído. Mas para isso, você tem que sair de onde você está e ir para o caminho que você gosta, para você realizar os seus sonhos, para você realizar os seus desejos e, principalmente, você não precisa
pisar em ninguém para isso. Você consegue fazer isso com seus próprios punhos, com a sua própria dedicação. Então, o recado é simplicidade. Levanta e caminha. Muito bom, Chico, muito bom. Eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, o seu tempo. A gente sabe que você tem aí muitas atividades online, né? Com esse momento aí da pandemia que transformou a vida de todo mundo, né? Sim, de Eu todo. quero agradecer por sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, agradecer ao pessoal que esteve com a gente aí o tempo todo, né? Muito Muito obrigado, obrigada por hoje. Rosânia. Muito obrigado. Muito obrigado, Chifu Paulo. Ó, vocês moram aqui dentro, vocês sabem disso. Desde o primeiro momento em que a gente se conheceu, já faz um bom tempinho. Depois de um tempo, a gente para de contar quantos anos já passaram. Sim. Ó, eu espero que quando eu chegar nos meus 21 anos, igual você, eu esteja assim, Claro. bonita e motivada assim também, viu? Muito obrigado, Chico Paulo. Muito obrigado, Rosânia, pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada a todos vocês que estiveram até agora aqui com a gente. A gente volta na semana que vem. Aguardamos todos vocês mais uma vez aqui, neste mesmo canal, para nos acompanhar. E na próxima semana, já adianto para vocês, a gente vai ter uma live com o nosso grande árbitro, Edson, e também com o mestre Afonso, lá de São Paulo. Aguardamos todos vocês aqui com a gente. Tenho certeza que será mais uma grande live. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa